Olá pessoal, bem, depois de fazer o simulado online de linguagens, eu venho aqui então comentar com vocês as questões. A primeira questão era uma questão que testava vocês um conhecimento de interpretação e compreensão de textos. Uma questão objetiva, simples, que te dá um ponto do texto para você tirar dali a inferência a respeito apenas de um ponto, de uma temática. A questão dizia, defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim então veja bem, todas as alternativas A, B, D e E, todas elas vão levar para algum ponto do texto. A única alternativa então que vai encaminhar para esse ponto que o texto levanta é a alternativa C, discussão desse tema desde a educação básica. Interpretação de texto é questão dada na prova do Enem. São no mínimo 50% da prova é tirado com questões de interpretação. A questão 2, ela trabalha para nós com um texto publicitário a respeito do uso excessivo de açúcar. É uma campanha contra o uso do açúcar. É um texto publicitário e a questão ela pergunta variação linguística a serviço desse gênero textual. A questão é o uso de marcas linguísticas. Que marcas linguísticas ali foram usadas como estratégia para convencer o leitor do que está sendo proposto. Nós vemos ali marcas da informalidade, ou seja, marcas típicas da oralidade, o que nós temos na letra E. Como, por exemplo, o ideal é ir se acostumando. Eu tenho aí uma construção, ir se acostumando, que poderia ser dada num português mais formal, o ideal é acostumar-se. Então essa é uma marca típica da oralidade e é típico desse gênero textual para se aproximar desse seu público-alvo. A questão 3 é um fragmento do texto famigerado que nos questiona o nível de registro, o nível de formalidade e informalidade no uso da linguagem. Ela nos traz, num contexto, o uso da linguagem de dias de semana e nos pergunta o que isso tem a ver. Ora, temos que sair do texto para poder avaliar. Nos dias de semana, nós temos por hábito usar uma linguagem mais, digamos assim, mais coloquial. Nos fins de semana, pensando dentro do tempo e do espaço em que foi produzido esse texto, os fins de semana seriam reservados para, por exemplo, ir à missa, ir a uma igreja e usar uma linguagem um pouco mais formal. Então é essa a comparação. Por isso que a alternativa correta seria a letra C, grau de coloquialidade da comunicação. A questão 4 é mais uma questão de interpretação, de texto. Ela apresenta para nós um contexto sobre os níveis de cordialidade dos brasileiros. A ideia é que, no texto vai nos colocando que antigamente se tinha, o brasileiro era visto com uma certa cordialidade, um povo hospitaleiro. Porém, ao final do fragmento, nos apresenta a participação de brasileiros em espaços cibernéticos, dizendo que nós seríamos um povo que estaria agindo com muita agressividade e com muito preconceito. E aí, então, a questão nos pergunta, ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto... Quando a questão sinaliza para por meio de uma pesquisa de plataformas virtuais, eu tenho a contradição que há no texto como um todo. Eu tenho a ideia de refutar ideias pré-concebidas sobre o brasileiro, que antes se tinha uma visão de que era um povo cordial e hospitaleiro, e hoje, dada a pesquisa que é apresentada no texto, não se tem mais. Uma questão de interpretação, de pura análise do fragmento e a resposta seria a letra B. A questão 5, ela testa as funções da linguagem, conhecimento de um conteúdo chamado funções da linguagem. Ela traz um texto sobre um aplicativo que foi criado para deficientes visuais poderem assistir em cinema, teatro e etc. E ela vai perguntar mais ou menos o seguinte: por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Esse início nos remete ao contexto do conteúdo. Que conteúdo é esse? Funções da linguagem. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos. Então, o que a gente precisava saber aqui? Função referencial, ela vai
priorizar conceitos, né? Conceitos com a intenção de, ela é uma função que vai trazer a realidade para o discurso. Então, trazendo a realidade, ela aborda os conceitos, vai se combinar o que diz ali na letra D. Expõe dados sobre o aplicativo usando uma linguagem denotativa. Isso é importantíssimo. Todo texto, né, que é constituído, que é construído com função referencial, tem uma linguagem denotativa e não conotativa. Vão se deixar de lado traços da subjetividade, como diz, por exemplo, ali na letra C, evidenciam a subjetividade. Jamais, a subjetividade não faz parte da função referencial da linguagem. Eu tenho que ter muito cuidado. Então eu vou analisar. Vou buscar nas alternativas, caso isso me seja testado lá na prova, né, me seja perguntado na prova, eu vou buscar a alternativa que vai expor linguagem denotativa e também a abordagem de conceitos, porque a função referencial, isso vale também, né, quando a gente conversa lá na redação, o texto dissertativo ele é um texto referencial, né, a gente busca, se apropria de conceitos para poder defender uma ideia. Então a resposta da questão 5 seria realmente a letra D. A questão 6 traz um texto da Marta Medeiros chamado Enquanto Isso nos Bastidores do Universo. O que esse texto tem de diferente, né? Uma crônica é um texto que é produzido, quando vocês estudam o gênero crônica, a gente entende que é um texto que representa fatos do cotidiano. Esses fatos do cotidiano, dado o contexto de circulação desse texto, um jornal, sempre tem por intenção apresentar um ponto de vista. A Marta Medeiros, quando ela vai apresentar o seu ponto de vista aqui acerca do que ela está discutindo, ela faz uso de construções de oposição para enfatizar que as expectativas são afetadas pelo inesperado. Isso é uma estratégia argumentativa usada pela autora para sustentar a tese que ela apresenta no fragmento, né? Que ela apresenta nesse fragmento desse texto. Não podemos pensar em estruturas sintáticas semelhantes, por mais que vá ali ao longo do texto, né? Você planeja passar um longo tempo em outro país, trabalhando e estudando, mas o universo está preparando a chegada de um amor daqueles de tirar o chão. E depois o segundo parágrafo, você treina para a maratona, tarará. Essa repetição dessas estruturas sintáticas não são predominantes e não são uma estrutura, uma estratégia argumentativa. A estratégia argumentativa aqui, pensando, lá vamos nos remeter de novo à redação, a estratégia é usar de oposição. Eu tenho um lado, eu tenho o outro, vou chegar num ponto, num determinado ponto comum. Por isso a resposta seria mesmo a letra D da questão 6. A questão 7 nos traz então uma tirinha que faz uma certa crítica a um momento em que nós vivemos, um momento, né, um período, né, em que nós vivemos. Ela fala a respeito do uso da internet e critica um ponto. É uma questão de compreensão e não de interpretação de texto. Por que compreensão? Qual é a diferença entre um e outro? Quando nós compreendemos um texto, nós nos atemos ao que está no texto. Eu deixo de lado todas as inferências e possibilidades, né, de leitura que o texto nos oferece. Quando ele nos pergunta, a questão nos pergunta, a principal consequência criticada na tirinha sobre o processo que é dado num contexto inicial, nós vamos analisar que é a comercialização de pontos de vista. Prova disso é o que diz no segundo quadrinho, né? Novas oportunidades. Meme eu cobro X, textão eu cobro Y. Então a resposta da questão 7 seria realmente a letra D. A questão 8, mais uma questão de interpretação, compreensão e interpretação. No caso, também focada nos níveis de compreensão, um nível mais objetivo, um nível mais palpável e concreto. Eu identifico no texto as coisas que estão, o trabalho que eu faço são com as coisas que estão no próprio texto. O texto é um texto que vai discorrer sobre filmes, sobre o que é cinema, né, sobre de onde vem. E a questão 8 pergunta, de acordo com o texto, um filme, veja que ela é bem ampla, eu vou ter que focar nessa amplitude do que está sendo discutido. E é o que diz realmente na letra D. Origina-se do desejo do homem de narrar aquilo que o rodeia, desejo que o acompanha desde tempos remotos. Exemplo, né, que é dito no próprio texto, é a questão da própria literatura. Então a resposta seria mesmo a letra D.
A questão 9 é uma questão de percepção das relações entre as palavras dentro do mesmo texto que foi abordado lá na questão 8. A questão fala, são as decisões tomadas durante essa tentativa. Voltando-se ao terceiro parágrafo, nós vamos ver que a tentativa, dada pelo contexto, é a tentativa de minimizar os riscos que produzir um filme oferece, sendo então a letra C a alternativa correta. A questão 10 traz para nós um texto que é uma charge. Qual é a diferença entre charge e tirinha? A charge, ela tem por intenção promover uma crítica ou uma reflexão acerca de um determinado assunto, um assunto atual e mais pontual. A tirinha também tem essa mesma intenção e ambas, né, fazem a questão do humor, né, procuram provocar o humor. Porém, a tirinha ela vai trazer assuntos mais atemporais, que não são apenas, né, pontuais, como no caso da charge, que busca sempre trazer assuntos mais pontuais. Essas reflexões dentro desse texto surgem em torno daquele título, né, do que está ali em texto verbal, desigualdades sociais. Nós temos de um lado um pai oferecendo a seu filho, iPad para você, e depois nós temos a mãe com o menino no semáforo dizendo, filho, você vai e pede. Esse jogo entre iPad e iPad. A charge, como promove a questão, né, pede a questão. A charge em análise tem como objetivo principal, e aí nós vemos que é provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil. Por que não pode ser fazer uma crítica social a partir de uma cena humorística? Porque não há bem ali uma cena de humor. Nós temos uma relação entre duas realidades muito diferentes. Então, não poderia ser justamente isso. E até porque a resposta nessas circunstâncias é uma resposta muito limitada, né? Promover uma reflexão sobre o uso exagerado de tecnologias? Também não. Porque nós estamos colocando duas realidades distintas. O ponto está, quando ele coloca esses 4 personagens, né, em oposição, nós conseguimos enxergar essa crítica, essa reflexão, né, mais especificamente, sobre a péssima distribuição de renda no Brasil. É uma questão de interpretação e não de compreensão, como nós vimos vendo, né, ao longo das outras questões do simulado. Isso então faz com que a alternativa certa seja a letra D.